Graça e paz, meus irmãos. Vamos iniciar o nosso momento de devocional. Tome a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 12, o versículo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 12. Vamos ao texto. Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, logo é lícito fazer bem nos sábados. Meus irmãos, para nós entendermos o contexto dessa palavra de Mateus capítulo 12, o que Jesus estava enfrentando nesse episódio, nós precisamos entender alguns preceitos judaicos, preceitos esses que foram entregues a Moisés na antiga aliança. Aliás, o livro de Mateus, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 14, a epígrafe do texto é: Jesus é o Senhor do sábado. E o que estava acontecendo ali? Os fariseus estavam acusando os discípulos de Jesus de violarem o sábado, uma vez que o sábado, o Shabat, era um preceito e precisava ser guardado. Os discípulos foram acusados pelos fariseus porque eles estavam colhendo espigas e estavam comendo. Quando nós olhamos para o livro de Êxodo, capítulo 20, versículo do 8 ao 11, olha o que o Senhor deixou como preceito para os judeus. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Outros textos também reforçam a guarda do sábado dentro da antiga aliança, que é Êxodo capítulo 31, versículo do 16 ao 17, que ali é colocado o sábado como um sinal perpétuo entre Deus e Israel. Livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 12 ao 15, e Isaías, capítulo 58, do 13 ao 14, e aqui Deus promete bênçãos àqueles que guardam o sábado com alegria. Dentro dessa palavra de Mateus, nós vemos um dado, que é o dado da misericórdia. Porque Jesus, através deste ato, através deste apontamento dos fariseus, Jesus encontra uma forma, encontra uma oportunidade de ensinar para aqueles fariseus o verdadeiro sentido do sábado e inaugurar na vida deles o dado da misericórdia. E a palavra misericórdia vem do latim, que o miser significa miserável, ou necessitado, ou sofredor. Por isso que a palavra que nós meditamos no devocional anterior, que o cego Bartimeu dizia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então quando você clama a palavra misericórdia, você está dizendo que você é miserável, que você é necessitado, que você é sofredor. O miser significa isso. Agora corde significa coração, e o ia é um sufixo que indica qualidade ou estado. Então, misericórdia é ter um coração voltado para o necessitado. E o que Jesus estava querendo dizer? Olha, se os preceitos que vocês estão observando não levam vocês a ter um coração voltado ao necessitado, de nada adianta. De nada adianta. A questão é que para nós, Cristo Jesus é o nosso sábado, é o nosso descanso, como diz o próprio Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos do 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ora, se na antiga aliança Deus deixou um mandamento perpétuo para o povo de Israel, o povo que foi tirado com o braço forte do Egito, nós não fomos, nós fazemos parte da nova aliança. A aliança essa que passa a vigorar não quando Jesus nasce, mas essa aliança passa a vigorar com a morte de Jesus. É um testamento. Paulo diz isso. Ora, para que um testamento venha a vigorar, é necessário que o testador, aquele que fez o testamento, morra. Então, quando começa a nova aliança? A nova aliança começa com a morte de Cristo. Porque Jesus observava os preceitos judaicos. Jesus era um judeu. Jesus era um rabino. Jesus ensinava na sinagoga. Jesus guardava o sábado. Mas a nossa aliança é a nova aliança perpétua, única. O sangue da nova e eterna aliança recaiu sobre nós. Então, para nós, meus irmãos, o descanso, o Shabat, não é um dia, não é um ano. Para nós o descanso é uma pessoa. E o dado da misericórdia precisa estar muito vivo na nossa mente, porque nós podemos correr o risco de fazer dos ritos uma segurança, uma garantia de salvação, uma garantia de justificação. E aqui Cristo, de forma muito simples, muito sábia, ele até cita Davi, né? Quando Davi entrou no templo e comeu ali os pães, que eram os pães da propiciação, que essa mesa ficava ali no tabernáculo. A mesa destacava a íntima comunhão existente entre Deus e o seu povo, e a cada semana, no último dia, 12 pães eram colocados sobre a mesa, arrumados em 2 fileiras, porque esses pães simbolizavam as 12 tribos de Israel. Então, Jesus está inaugurando misericórdia. É por isso que no Salmo 51 ele diz: sacrifícios não quisestes, mas o Senhor quer o quê? Uma alma abatida. Então de nada vai adiantar, meus irmãos, preceitos, se esses preceitos não têm como ponto fundamental a vida, se esses preceitos não têm como ponto fundamental resgatar o caído, levantar o necessitado, como vai dizer em Êxodo: se os nossos preceitos não fazem justiça pelo órfão, pelo estrangeiro e pela viúva, são apenas preceitos, são apenas meros mandamentos, mandamentos que precisam ser reavaliados através das nossas atitudes. Então o que Jesus está nos convidando aqui? Dizendo: olha, o importante é a vida. Jesus ensina que a misericórdia e o cuidado com as pessoas são mais importantes do que regras e tradições religiosas. E através disso nós podemos aplicar 3 pontos. Primeiro ponto: valorize as pessoas mais do que as regras e rotinas. Coisas vão se deteriorar, coisas têm prazo de validade. Pessoas não podem ser julgadas pela sua serventia. Nós não podemos tratar as pessoas como coisas, e é isso que essa sociedade está fazendo. A palavra de Gálatas, capítulo 6, versículo 2, nos alerta: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Veja que a lei de Cristo não está mais centralizada em 613 mandamentos judaicos. Veja que a lei de Cristo não está mais centralizada. Estou dizendo centralizada ali nos 10 mandamentos. Não, mas a lei de Cristo agora está pautada em carregar as cargas uns dos outros. Amar, porque quando você ama, você não rouba. Porque quando você ama, você não trai. Quando você ama, você não vai matar o outro, não vai roubar o outro, não vai cobiçar o que é do outro. É a nova aliança nos chamando a colocar em prática o ir até o outro. Assim como Jesus curou no sábado, devemos colocar o bem-estar das pessoas acima de formalidades. Isso significa ajudar alguém, mesmo que isso interrompa os nossos
planos. Segundo ponto, faça o bem sempre que puder. Não precisamos esperar no momento certo para agir com bondade. Se há uma oportunidade de fazer o bem, devemos aproveitá-la. Foi o que eu trouxe no último devocional, na pessoa do pastor Paulo Capelletti. Ele dizia: não perca a oportunidade de fazer bem. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da nossa família de fé. E terceiro e último ponto, seja misericordioso com os outros. Eita Deus! Às vezes podemos nos prender a regras e julgamentos. Esquecemos de agir com amor. Aqui é importante, né? Aqui é importante. Imagina você sendo um judeu socorrendo alguém que está caído em um buraco. Imagina a cena. Quem está de longe está vendo alguém descumprindo o mandamento. Quem está de longe, ao ver você esticar a mão, dar uma corda, levar uma escada ou se esforçar para tirar o irmão do buraco, quem vê de longe está vendo a quebra de um preceito. Mas quem está lá no buraco está vendo alguém sendo Deus na vida dessa pessoa, sendo resposta de oração para essa pessoa, sendo corda, sendo a própria mão de Deus estendida. Então, às vezes, nós estamos muito preocupados com julgamentos, muito preocupados. Tem uma palavra de um teólogo que ele nos deixou há pouco tempo, chamado Tim Keller, que ele dizia: quando esqueço do evangelho, eu me torno dependente de sorrisos e avaliações dos outros. Por isso que eu quis trazer essa situação, né? Imagina você ajudando. Quem vê de longe acha que você está quebrando regra, acha que você está sendo omisso, está sendo desobediente, mas você sabe a intenção do seu coração, né? Você sabe que você está agindo com amor. Jesus nos ensina que a misericórdia deve ser nossa prioridade. Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai santo, Pai querido, rico em bondade e graça, nós te louvamos, ó Deus, porque hoje o nosso descanso não depende de um dia. Hoje o nosso descanso não depende de um mês, de um ano. Nós podemos descansar em Ti. Ó Pai, obrigado porque Jesus é o maior exemplo. Jesus é o nosso idem. Através de seus exemplos e seus ensinamentos, nós podemos ter um coração mais misericordioso. Pai, tem misericórdia, Pai, que o Senhor nos perdoe. Às vezes em que colocamos o rito em primeiro lugar, às vezes em que esquecemos que a prioridade era salvar, que a prioridade era amar. Perdão pelas vezes, ó Pai, que estamos na Tua casa em posse de um personagem, em posse de uma máscara. Nos ajude, Senhor. Segure as nossas mãos, Pai. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Fique com Deus. Forte abraço.